Você está assistindo a partir de agora o segundo episódio do programa TV Simpro, que realizou cobertura de evento especial ocorrido no dia 15 de outubro, quando se comemorou o Dia do Professor. Nesta data, o Simpro Mogi e região realizou homenagens a profissionais da educação que acumulam relevantes serviços prestados às comunidades escolares e a toda a sociedade. A equipe do programa TV Simpro conversou com os homenageados. Eles contaram suas histórias de vida, bem como desafios e superações na hora de lecionar. Ou seja, nos presentearam com uma aula. Professor, quanto tempo de sala de aula? 37 anos. E o que te fez se tornar professor? Olha, quando eu me formei em Direito, eu tinha o intuito de fazer o mestrado, a título de me aprimorar dentro do direito, né? Mas daí surgiu a oportunidade para lecionar 6 meses depois. De lá nunca mais parei. Eu entrei em São Miguel Paulista, na Faculdade dos Cruzeiros do Sul na época, e fiquei lá por 13 anos. Logo em seguida, a Brás Cubas, no curso de Direito, me chamou e eu fiquei na Brás Cubas por mais 10 anos. Hoje eu estou há 23 na Unisuzano. E quais, ao longo desses mais de 30 anos de sala de aula, quais foram os maiores desafios que você se deparou? Olha, os desafios são muitos, né? Porque eu era advogado, eu já estava com quase 35 anos. E eu fui a primeira turma que eu peguei era da informática, a turma jovem. Então foi o primeiro atrito, mas logo eu entrei na deles e eu acho que eu tenho esse aspecto jovem por estar convivendo com o jovem todos esses anos. É uma facilidade que você tem de se adaptar a essas novas gerações que facilitam no seu dia a dia de sala de aula. Acho que até por isso você foi um dos escolhidos para ser homenageado nesse evento. Mas é uma dificuldade que muitos professores têm se deparado, conversando com professores no nosso programa no TV Simpro e até aqui com alguns homenageados. Esse choque com as novas gerações, com as novas tecnologias, para alguns professores ainda é um desafio muito grande. O que você diria para esses professores? Paciência, e nós temos que procurar, como é que se diz, nos adequar com a juventude atual. Ela vai ser o futuro do Brasil. E além de paciência, se você tivesse que dar um conselho para quem está pensando em iniciar uma carreira como docente, qual conselho você daria? Estudo. Muito estudo. E muita renúncia também. Porque o professor, além do trabalho na sala de aula, ele tem o trabalho também em casa. Então nós temos que renunciar a muita coisa. Ser professor, você é professor 24 horas por dia, não consegue deixar de ser professor. É que hoje, praticamente, eu só dou aula em 2 turmas, por causa que eu coordeno o curso de Direito lá da Unisuzano. Então quer dizer que está mais calibrado. Mas eu já cheguei a ter 40 horas aulas. Tá, entre a Unisuzano, a Unip, eu cheguei a ter 40 horas aulas. Eu dava aula de segunda a sexta, toda manhã e noite. É uma jornada puxada. Professor, para a gente encerrar, fala um pouquinho sobre o evento de hoje, da importância dessa homenagem aos professores no Dia do Professor. Olha, é muito importante essa homenagem para resgatar os valores do professor. O professor se sentir valorizado. Porque hoje, a gente nota que a sociedade esqueceu um pouco dos professores. E esse evento do Simpro está trazendo de volta esse valor. É muito bom, a gente se sente satisfeito. E falando da homenagem, eu gostaria de oferecer a homenagem que eu ofereci da mim a todo o meu corpo docente. Porque andorinha sozinha não faz verão.
Professora, quais são os maiores desafios de ser professora e especialmente de ser professora de língua portuguesa? Eu imagino que você deva ter pelo menos um sentimento dúbio quando você descobre que Machado de Assis, de uma hora para outra, passou a ficar famoso porque uma influencer americana leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, sendo que você deve ter falado desse livro várias e várias vezes em sala de aula. Então, fala um pouquinho desse sentimento pra gente. Olha, teve isso sim, foi um choque para professor de língua portuguesa, mas uma luta inglória para nós é a falta de leitura. O que a tela traz de consequência maior é sim a falta de leitura. É devastador para os nossos alunos. A tela atrapalha. Eu, assim, no auge da minha ignorância sobre o tema, eu imaginei que a utilização do celular, pelo menos a leitura, quisesse estimular mais. É o contrário, é isso? Veja bem, a tela tem a leitura, mas é uma leitura rápida, superficial e sem foco, né? Então isso mais tarde vai atrapalhar muito na vida profissional dos nossos alunos, eu tenho certeza disso. Agora, voltando um pouquinho para sua trajetória, o que te motivou a se tornar professora e especialmente professora de língua portuguesa? Que bom que você perguntou isso. Eu sou de uma família de professores, né? A minha mãe, que já não está entre nós, ela era uma professora alfabetizadora. Então a vida toda eu me vi ajudando a corrigir caderno, desde pequenininha, ajudando nas tarefas. Então para mim foi um caminho assim certo ser professor. Eu me lembro que as minhas tias falaram para mim: nossa, mas vai ser professora, vai fazer outra profissão. Na época estava abrindo fonoaudiologia aqui na UMEC. Vai, não, eu falei, não, eu quero ser professora. Elas se descabelaram, mas essa foi a minha escolha e não me arrependo nenhum minuto. E essa homenagem aos professores ocorrer no Dia dos Professores torna isso ainda mais especial para você? Com certeza, né? Tem aquela valorização que nós queremos tanto, né? Eu acho que são pequenas manifestações que vão nos fortalecendo, né? Você vem de uma família de professores, então a docência está no seu DNA. Mas para quem vai acompanhar esse programa depois e pensa em dar aula, mas tem dúvidas por algum motivo, seja por essa questão da valorização que todos os nossos convidados aqui que a gente conversou hoje falou, sobre duas palavras que todos falaram muito: amor pela profissão e valorização da profissão, que é uma demanda, eu acho que desde sempre. Se você tivesse que dar um conselho para essa pessoa, qual conselho você daria? Olha, siga o seu coração, vale muito a pena. Os desafios são enormes, mas o que a profissão te traz de volta também, ela é muito gratificante. Então, quando você está na rua, você encontra um ex-aluno, você vê aquele olhar de gratidão, né? Eles vêm, abraçam e é um carinho, uma gratidão que eu acho que nenhuma profissão tem. Aula de educação física, então você sabe como é ser o professor mais querido da escola. Fala um pouquinho da sua experiência como professor, como você começou a dar aula, quais são os desafios, quais foram os desafios ao longo de toda essa sua experiência como professor. Eu já tenho uma carreira aí de 20 anos. Comecei, acho que praticamente como todos os professores de educação física, né, dentro de uma academia, e fui mordido pela educação há 15 anos. 15 anos eu já estou na educação, me aposentarei na educação, muito provável. Sou o professor mais bagunceiro, né, o mais querido da escola, dentro de uma escola. E o maior desafio é contemplar todos os alunos.
O maior desafio é você ter 32 na sala e atingir todos eles. A meta sempre são 100%. Não atingimos todos, infelizmente, mas o maior desafio é esse. Falando especificamente da educação física, os desafios relacionados à inclusão, eles foram aumentando ao longo desses anos de sala de aula de você? Foi uma boa pergunta. Além de ter aumentado bastante o desafio, aumentou o aprendizado. Quanto mais desafio nós temos, mais aprendizado. E esse desafio eu coloco como aprendizado. Tivemos sim muitos desafios. Quando nós sabemos nas férias que nós temos inclusão, uma a mais ou duas, hoje eu posso falar com toda certeza, é um desafio a mais. Eu não tenho mais esse medo, não tenho mais Lógico que lá no começo da carreira eu tinha muito medo, somente uma inclusão, um aluno atípico com uma deficiência de locomoção dentro da educação física é mais difícil, é um desafio, mas é um aprendizado muito maior. Acho que eu até me emociono um pouquinho porque assim, são alunos que eu vou lembrando deles e o carinho, às vezes a gente ultrapassa um pouco o professor, né? A gente é o paizão, é o que ele tem ali de âncora mesmo. E eu vejo como aprendizado. A inclusão tem um desafio sim, muito grande mesmo. Mas hoje com a experiência eu vejo como aprendizado. O que a faculdade de educação física não te ensinou, o que estudar para ser professor não te ensinou e que você só aprendeu no momento que você começou a dar aula? Olha, vai ser muito difícil, porque o meu aprendizado dentro da graduação foi maravilhoso. Eu tive professores há 20 anos atrás, selecionadíssimos, assim, são professores que eu me espelho até hoje. Além de eu ler muito, mas o que eu vejo dentro da sala é o amor, e eles tinham amor. Olha, não tenho o que falar, eu tive uma graduação maravilhosa, eu tenho eles na minha cabeça aqui, eu vou até falar aqui, se me permitir. Ézio Magalhães, o professor, o Rodrigo, olha, são professores maravilhosos. O que eles não me falaram são os desafios do dia a dia mesmo, né? Hoje eu vejo que as pessoas têm mais desafio comigo do que eu com elas, porque eu sou mais bagunceiro, né? Eu não posso passar nos corredores, por exemplo. Mas sou feliz, sou grato pela minha profissão. Temos bastante para percorrer ainda, temos muitas lutas, mas não vou reclamar. Sempre agradecer e propor mais desafios para a gente prosperar. Eu quero que a senhora fale um pouquinho da sua trajetória como professora. Da minha trajetória como professora? Bom, eu sou professora de matemática, formada pela USP, com pós em probabilidade estatística e educação matemática. Dei aula em algumas escolas e dei aqui na Universidade de Mogi das Cruzes. Quantos anos de sala de aula? Há quantos anos? Uns 30 anos, mais ou menos. 30 anos de sala de aula. Fala um pouquinho dessa homenagem a ocorrer justamente no dia dos professores. Torna essa homenagem ainda mais especial? Qualquer homenagem que venha é muito importante, certo? Qualquer tipo de reconhecimento é importante, principalmente um professor, que você se dedica, pelo menos pessoalmente, se dedica muito mais aos alunos, não só a ensinar o aluno, certo? Mas ver o aluno como pessoa, fazer com que esse aluno seja uma pessoa que faça as coisas direito, que entenda as pessoas, faça os outros, certo? Então eu acho que o professor não é só, por exemplo, eu sou professor de matemática, não é ficar ensinando matemática para o aluno, mas é ensinar
vida, a ensinar como agir, como ser na vida. E para você fazer isso, você tem que dar um exemplo, né? Não adianta você falar e não fazer, né? Então, na minha vida, eu tive muitos problemas, mas sempre procurei ser uma pessoa para os outros, certo? E estar com os outros. Enquanto eu era mais nova, eu conseguia. Hoje agradeço muito as pessoas que me ajudam, certo? Porque eu acho que você sozinho na vida não é nada. Você sozinho é uma coisinha ali. Você tem que pensar que você é parte de um grupo de pessoas, certo? E tentar se comunicar, tentar. E isso também o professor tem que fazer dentro de sala de aula, certo? Não é chegar lá só e ficar escrevendo fórmulas e outras coisas. Ele tem que ver que o aluno é uma pessoa. Ele precisa também ser reconhecido, que ele precisa sentir o professor como alguém que está ali para ajudá-lo. Não simplesmente para passar conhecimento, certo? Que no momento que ele precisar, o professor também pode ouvir o que está acontecendo com ele. Muitas vezes você vê um aluno assim paradinho, não faz nada, e quando você percebe é um problema na sala de aula, em casa, certo? Então eu acho que ser professor não é só transmitir o conhecimento. Ser professor é também olhar para o aluno, ver que o aluno é uma pessoa e que ele precisa ser entendido, que ele precisa ser ajudado. Este foi o segundo episódio de uma série especial sobre o evento. Acompanhe nosso site e redes sociais para assistir aos próximos programas.